Graça e paz, boa noite, turma linda, Espada do Espírito, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Dá um glória a Deus logo aí. A professora está animada esta noite, ou esta noite, porque esta tarde, quando eu estava preparando a aula para vocês, o Espírito falou muito no meu coração, e hoje a gente vai sair um pouquinho da apostila para ministrar coisas referentes a esta matéria que o Espírito colocou no meu coração nesta tarde. Então, como eu sei que Deus falou comigo porque quer falar com você, eu estou super animada. Você está animada? Dê glória a Deus, porque vai ser muito bom. Antes de nós iniciarmos nossa aula, eu quero que você já comece a colocar o seu nome aí no chat, porque já está sendo gravada a aula. Deixa eu só, sim, já está sendo gravada esta aula. E aí o seu nome já fica registrada. Graça e paz a todo mundo que estava me cumprimentando aí no chat. Bom ter vocês aqui comigo. Amém? Outra coisa, outro recadinho que eu quero dar antes do início da aula. Um dos motivos de eu sair um pouquinho da apostila hoje, apesar de não sair do tema, mas trazer versículos que não estão em ordem, é porque uma querida aluna, como vocês, que todos são igualmente queridos, me fez uma pergunta. E por causa da pergunta dela, quando eu estava explicando para ela a pergunta, eu percebi que nós deveríamos descer mais profundamente nesse texto que foi compartilhado semana passada, ou segunda passada. Então, nossa aula, nós vamos revisar um pouquinho da aula de segunda, rapidamente, e vamos nos aprofundar em temas que já foram trazidos na aula de segunda, e vamos avançar um pouquinho hoje para mais textos referentes ao tema Justiça de Deus. Amém? Então, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, porque ama a tua palavra. Senhor, nós amamos a tua palavra. Nós amamos, Senhor, a tua presença. Nós amamos o Senhor. O Senhor diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E eu virei a ele, me manifestarei a ele. Pai, nós precisamos conhecer a tua palavra para te obedecer, para saber o que te agrada, para saber como nos conduzir nessa terra. Por isso, Espírito Santo, agora eu te peço, vem ministrar aos nossos corações nesta noite. Espírito Santo, tu estás aqui comigo, e tu estás aí, Senhor, com cada aluno, Pai, tanto que vai assistir a aula agora, presencial, quanto quem vai assistir a aula gravada. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela unção do teu Espírito, falando do particular de cada um, Senhor. E trazendo iluminação para o coração, Pai, abrindo os olhos, Pai, respondendo perguntas, Senhor, descortinando o Evangelho, descortinando o que é justiça de Deus, Pai. Eu oro que o Senhor venha conduzir essa aula e venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Aleluia. Vamos começar a revisão da aula passada. Eu quero que você abra em Gênesis 3, 7 a 10, ou abra sua apostila no capítulo 3. Nós vamos revisar as consequências da queda, ou as consequências do pecado. Foram 8 as consequências do pecado. Por que nós vamos revisar isso? Porque, queridos, essas consequências não estão mais sobre a nossa vida. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz, no momento em que nós nos entregamos a ele, como fazendo dele nosso Senhor e nosso Salvador, ele
tirou essa maldição de sobre nós, e nós estamos debaixo de outro reino, de outro governo, de outra legislação. Amém? Então, essas consequências do pecado foram quebradas em Cristo Jesus. Então, é importante a gente entender, porque se alguma dessas coisas ainda estão atrapalhando a nossa vida espiritual, Deus quer que a gente rompa com elas, porque hoje, pelo sangue de Cristo, nós somos justificados, nós somos purificados, nós estamos diante de Deus, como se o pecado nunca tivesse acontecido na nossa vida. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado, amém? Mas vamos ver quais são as consequências do pecado. Gênesis 3, 7 a 10. Então, vou ser mais rápida nesse início. Queridos, eu escuto vocês, certo? Outra aluna querida me pediu para eu ir mais devagar. Se eu estiver muito rápida, você manda aí no chat, porque eu leio mais devagar, Vanessa. Aí eu vou desacelerar, tá bom? Mas é só a revisão. Então, eu vou um pouquinho mais rápido. Gênesis 3, 7 a 10. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si cintas ou aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu e me escondi. Esse texto traz todas as consequências do pecado. A consciência de pecado impõe ao homem todas essas consequências. Então, hoje, um homem, uma mulher que está debaixo do pecado, ele sente essas consequências. Ele pode não falar, ele pode não expressar, mas é a mesma coisa sobre todos nós. E era sobre nós antes de nascermos de novo. Primeira consequência, medo de Deus. Não estou falando de respeito ou honra a Deus. É a pessoa não perceber que Deus é o seu aliado. Muita gente sente isso, ela não recorre a Deus, ela não busca Deus, porque ela entende que Deus está com raiva dela por causa do pecado. Porque existe um juízo de Deus que vem sobre o pecado. Esta ira de Deus foi apaziguada, foi apagada em Jesus na cruz do Calvário. Ele cumpriu, ele pagou todo o preço do pecado. Mas quando a pessoa não sabe disso, ou não reconhece essa realidade, que não está mais debaixo do juízo de Deus, não está mais debaixo da ira de Deus, ela sente medo de Deus, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo. Então, ela sabendo que é pecadora, que está em iniquidade, ela sente medo de se aproximar de Deus. Quando é que eu me sinto livre para me aproximar de Deus? Quando eu entendo que Jesus é o vivo caminho. Eu entendo que o véu foi rasgado por causa do sangue de Jesus. Eu entendo que eu posso entrar com ousadia na presença dele. Esse medo vai embora. Quando eu entendo que por causa de Jesus, Deus hoje é meu Pai, esse medo vai embora. Então, o medo de Deus aqui não é no sentido de temor, não é no sentido de respeito, é medo mesmo. Adão fugiu como um filho que faz algo errado, foge porque sabe que vai levar uma disciplina do pai. Nós hoje não estamos debaixo deste medo mais, porque nós reconhecemos que Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Vergonha. Reconheceram que estavam nus. Vergonha. É o senso de... Está muito ligado ao senso de indignidade, essa vergonha. E a mesma coisa, queridos. O medo, a vergonha, todas essas consequências, elas vêm juntas pela consciência de pecado. Quando é que ela sai da minha vida? Quando eu nasci de novo e eu recebo consciência da justiça de Cristo feita por mim, imputada a mim. Algo que é imputado a mim, eu não paguei, eu não construí, eu não trabalhei por aquilo, mas alguém me deu. Lembra, nós lemos que justiça é um dom, é um presente. Então, vergonha é consequência do pecado, é reconhecer que é indigno. Senso de culpa. Eles se esconderam do Senhor porque eram culpados.
Eles se esconderam, eles não tinham liberdade diante de Deus, porque eram culpados. Complexo de inferioridade, também chamado de indignidade. A consciência de pecado traz esse complexo para nós. E quebra do relacionamento. Quando o Senhor disse, onde você está, Adão? Ele sabia que a intimidade, que o relacionamento tinha sido quebrado. Mas não foi só isso. A perda do domínio da terra também foi uma das consequências do pecado de Adão. Porque, amados, nós lemos, e vocês viram também em Realidades da Nova Criação, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Quando Deus criou Adão e Eva, nós lemos segunda-feira, Deus criou para ter domínio sobre a terra. Então, a ideia de Deus era essa: eu crio a terra para que Adão tenha domínio sobre ela. Adão vai ser servido pela terra, e Adão vai me servir. Adão é senhor da terra, Adão e Eva, e eu sou o senhor de Adão e Eva. Então, Deus pôs o homem na terra como governante, como senhor da terra, como dominador sobre a terra. E Deus era senhor sobre eles, tinha o domínio sobre eles. Essa era a ideia de Deus. Mas quando Adão peca, quando ele cai, quando ele obedece a Satanás e desobedece a Deus, ele se torna servo do diabo. Como alguém que é aprisionado em um ato de guerra, e todos os despojos daquele preso era levado pelo reino inimigo. Todos os despojos de Adão foram saqueados por Satanás, ficaram sob o domínio de Satanás. Então, o que é que Adão tinha? O domínio da terra. Na hora que Adão, que tinha o domínio da terra, passou a ser dominado pelo diabo, porque a Bíblia diz, está aí na sua apostila, Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos, para lhe obedecer, servos sois daquele a quem você obedece. Se você obedecer o pecado, você vai ser servo do pecado para a morte. Se você obedecer à justiça, você vai ser servo de Deus para a vida. Então, quando Adão escolheu um lado, escolheu um reino, e queridos, não existe reino neutro, certo? Só existe o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino do Filho do seu amor, e o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Só tem esses dois reinos. Na verdade, reino de Satanás, não. Vamos usar as terminologias certas, o império das trevas. Porque não tem uma palavra na Bíblia que esteja lá sem motivo. Então, nós estamos numa escola, né? Vamos disciplinar a nossa boca a falar exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia chama de império das trevas. Sabe por quê? Porque não é legal o domínio de Satanás sobre o homem. É ilegal. Ele enganou. Lembra que Eva disse, Satanás me enganou e eu comi. Houve ardil, houve engano, houve ilegalidade. Então, é império, não é reino. Reino fala de legalidade. Reino fala de um rei constituído. O reino é o reino de Deus. Então, quando Adão se colocou como servo do império das trevas, na pessoa do seu imperador, que é Satanás, então, tudo que estava sob o domínio de Adão passou para o domínio de Satanás. Por isso que Satanás pôde tentar Jesus dizendo, se você me adorar, tudo isso te darei, todos os reinos, toda a glória deste mundo, porque me foi dado. Então, Adão perdeu também o domínio sobre a terra. Outra questão que aconteceu, outra consequência do pecado, mudança de natureza. Adão mudou de natureza. E nós lemos alguns textos também, na segunda-feira, que mostra que Adão foi criado filho de Deus, mas depois a humanidade, o homem caído, se tornou filho do diabo, porque ele mudou de natureza. Está em Efésios 2,6, uma referência para você. E uma mudança de família, ou mudança de reino, mudança de domínio. Ele antes estava na família de Deus e ele passou a estar na família do diabo, porque ele se tornou o filho do diabo, servo do diabo. E ele
adquiriu, ele comeu, ele pôs para dentro. Quando ele comeu, entrou, não era só um fruto, era um ato de desobediência. Era um ato de desconfiança a Deus, era um ato de traição. Ele assumiu aquela posição de desobediente, de indignidade, de vergonha e de filho do diabo. Amém? Então, essa é a revisão da semana passada, da segunda passada. Agora, eu quero que você abra em João 16, 8 a 13. João 16, 8 a 13. Enquanto você está abrindo, eu quero lembrar você que quando eles caíram, imediatamente eles perceberam que eles necessitavam de justificação. Por isso que eles cozeram folhas de figueira para si. A consciência foi imediata. Eles morreram imediatamente espiritualmente e perceberam que estavam nus porque já não estavam mais revestidos da glória de Deus, da justiça de Deus. Então, imediatamente eles cozem folhas de figueira para se cobrir. Essa folha de figueira simboliza um ato de justiça humana. Até hoje, os homens tendem a tentar se justificar por obras. Então, o que acontece? Eles tentam fazer boas obras para se sentir bem. Ah, eu sou bom. Eu não sou como fulano de tal. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou, eu abençoo, eu ajudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo isso é folha de figueira. As nossas boas obras não nos justificam. As nossas boas obras devem ser resultado da nossa justiça imputada por Jesus. Você entende? As boas obras, elas precisam ser resultado de uma justiça que eu recebi de Jesus, porque não são suficientes para me justificar. Então, não adianta eu ficar cozendo folha de figueira, nunca vai ser suficiente para me justificar diante de Deus. Amém? Você abriu lá em João 16, 8 a 13? A gente vai esmiuçar esse texto hoje. João 16, 8 a 13. Bem devagarzinho. Anote, marque na sua Bíblia. Vamos lá. Quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, eu passei por esse texto bem rápido, segunda, mas eu sinto direção forte do Espírito de a gente entrar profundamente nesse texto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando quem vier? Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é Jesus falando. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não mais me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus estabelece que, dentre as obras que o Espírito Santo vai fazer na humanidade, o Espírito Santo vai convencer o homem de 3 verdades. Do pecado, porque a humanidade, para a humanidade que não crê em Jesus, da justiça, porque ele foi para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Amém? Tudo bem por aí? Tenho ainda muito a vos dizer. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não terminei esse assunto com vocês. Eu não completei. Eu só estabeleci como se fosse o esqueleto do assunto. Mas vocês não podem suportar agora. Jesus está dizendo, não adianta eu falar com vocês agora, porque vocês ainda são homens naturais, não nascidos de novo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, quando eu morrer, ressuscitar, mandar o Espírito Santo, ele habitar em você, ele vai guiar você a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele está dizendo assim, no momento que o Espírito Santo for derramado sobre a igreja,
O Espírito Santo vai revelar mais profundamente para vocês, igreja, do que eu estou falando. Então, hoje nós vamos descer para textos que revelam do que Jesus estava falando. Jesus disse que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, não dos pecados. Lembra? Não tem uma palavra na Bíblia fora, assim, inútil. Não tem vírgula, não tem tio na Bíblia inútil. Ele diz do pecado. E ele explica porque não creem em mim. É esse o pecado. Queridos, a lei trouxe consciência dos pecados para a humanidade. Mas o Espírito Santo revela para a humanidade o pecado que vai condenar ela ao inferno, que é não crer no Filho de Deus. Porque você pode passar por um lamaçal de pecado, mas se você crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, seus pecados são perdoados, você se torna alvo mais branco do que a neve. E você pode ter uma vida aqui, sabe, muito correta, aplaudida pelos homens, de grande caráter, como foi a vida de Nicodemos. Vocês estudaram sobre Nicodemos, em Realidade Nova Criação, e Jesus chegar para você e dizer, ei, legal, viu sua vida? Você tem sido muito legal, eu reconheço que você dá esmola, que você estuda a Escritura, mas é necessário nascer de novo. Sem novo nascimento, você não vê o reino de Deus, e você não entra no reino de Deus. Quando eu era adolescente, na escola bíblica dominical, meu professor uma vez ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre somente uma. O que ele estava dizendo? Se eu nasci apenas uma vez do meu pai e da minha mãe, e eu não nasci de novo, eu vou morrer duas. Porque eu vou ter minha morte espiritual e a morte física. Você entende? Se a gente for muito profundo nas escrituras, as escrituras falam de uma terceira ocasião que o inferno vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Mas vamos ser mais simples hoje. Se eu nascer uma vez, eu vou morrer duas. Mas se eu nascer duas vezes? Se eu nascer do meu pai e da minha mãe, e depois eu nascer de Deus, no novo nascimento, eu só morro uma. Se Jesus não voltar, todos nós aqui vamos morrer. Mas eu só morro uma vez, porque a eternidade já está dentro de mim, a vida de Deus já está dentro de mim. Amém? Estão acompanhando? Então, vamos lá. Vamos explicar sobre esse pecado que o Espírito Santo vai convencer o homem. 3 textos eu vou dar a você que fundamentam a respeito deste único pecado que vai levar o homem para o inferno. Porque o homem hoje vai para o inferno com a dívida quitada. Porque não creu naquele que pagou a dívida. Não creu no recurso que Deus deu. Não creu na provisão de Deus para a humanidade. Rejeitou a resposta de Deus para a humanidade. Primeiro versículo, João 8, 24. Estou com vocês também, abrindo a minha Bíblia aqui, João 8, 24. Vamos ver o que está escrito em João 8, 24. Jesus falando, tá bom? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se alguém morre nos pecados, vai para onde? Se alguém morre nos pecados, vai para o inferno, certo? Jesus disse, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, qual é a resposta de Deus para os pecados da humanidade? Quem Jesus é? Que Jesus é Deus, que Jesus morreu por nós, que Jesus pagou o preço. Se eu não creio que Ele é, eu morro nos meus pecados. Mais um texto, vamos lá. João 17, 3. João 17, 3. Aleluias. Jesus falando de novo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna é esta. Se alguém te perguntar como é que eu tenho certeza que eu vou para o céu, como é que eu faço para ir para o céu, como é que eu tenho redenção, como é que eu tenho vida eterna? A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro. Como? Através de Jesus Cristo. E a Jesus Cristo a quem enviastes. Último texto. 1 João 5. 1 João é uma cartinha que está lá no final da Bíblia. 1 João 5. 5 o que, Vanessa? 5, 12 e 13. 1 João 5, 12 e 13 diz assim. Aquele que tem o Filho, quem é o Filho? Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Está falando aí, né, de vida biológica. Essa palavra aí, no original, é zoe. É a vida de Deus. A vida eterna. A vida zoe. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna, tem a vida zoe, tem a vida de Deus. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que vocês têm a vida, que tendes a vida eterna. Está vendo o que é vida eterna? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quem tem a vida eterna? Quem crê no nome do Filho de Deus. O nome de Jesus representa tudo que Jesus é e tudo que Jesus fez. A Bíblia diz que foi dado um nome a ele, que está acima de todos os nomes, acima de principados, acima de potestades, e a este nome, ao nome de Jesus, se dobra todo o joelho. Aonde? No céu, na terra e embaixo da terra. Todos os seres se sujeitam ao nome de Jesus. Então, você que crê no nome do Filho, você que crê em Jesus, você que crê na obra redentora de Jesus, você tem a vida. E João estava explicando, olha, quem tem o Filho tem a vida. Então, queridos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos convence da necessidade de nos rendermos a Jesus. Ele nos convence da necessidade do Salvador. Nós precisamos de salvação, porque nós somos pecadores, nós carecemos de salvação, e nós recebemos salvação em Cristo Jesus. E todos os nossos pecados são apagados de imediato. Eu não preciso confessar um por um dos pecados passados, porque eu vou nascer de novo nesse ponto aqui. Se eu confessar, tem prejuízo? Não tem, irmãos. Mas tem coisa que a gente nem lembra que fez, sim ou não? Às vezes a pessoa se converte com 60 anos. Aprontou desde os 5. Não sabe. Mas na hora que a gente se converte aqui, todo o nosso passado é apagado. É jogado no mar do esquecimento. E tudo que Satanás traz para nós, do passado, desse ponto de nascimento, para trás, é ilegal, é mentira. Nem Deus se lembra mais. E mais, se eu pecar depois que eu nasci de novo? Aí, a Bíblia diz que você tem um advogado nos céus. Você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa confessar o seu pecado e deixar o seu pecado. Quando a gente peca daqui, do novo nascimento, para frente, a gente suja nossas vestes brancas. A gente quebra nossa comunhão com o Pai. Mas nós não deixamos de ser filhos. Então, nós temos que nos levantar, porque a gente caiu, certo? O pecado é como se fosse uma queda. A gente precisa se arrepender, confessar e crer que o sangue dele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade e andar em santidade. Amém? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos de qual pecado o Espírito Santo nos convence quando nós vamos nascer de novo. Para nós nascermos de novo e recebermos a vida. Agora, vamos falar sobre justiça, porque ele disse que o Espírito convenceria do pecado, da justiça e do juízo.
Sobre justiça, eu quero que vocês abram em João 14, 3. Lembra que Jesus disse assim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Então, ele linkou justiça, a ida dele para o Pai. Amém? Vamos ver qual é a relação da justiça de Deus com o retorno de Jesus ao Pai, com a ascensão de Cristo. Porque a gente sabe que Jesus retornou para o Pai depois que ele morreu e ele ressuscitou. Amém? Então, vamos lá, vamos devagarzinho. João 14, 3. João 14, 3. Vamos ver o que está escrito lá. Jesus falando sobre a volta dele para o Pai. Ele diz assim, e quando eu for, olha aí, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus fala do retorno dele para o Pai, ele está falando do propósito dele, da consumação da obra dele. A obra de Jesus por nós não termina só no perdão dos pecados, irmãos. Se Deus só nos perdoasse, seria maravilhoso. Mas ele não só nos perdoou, ele nos perdoou, ele nos fez filhos, e ele nos fez herdeiros com ele, e ele nos fez assentar com ele. Qual é a posição de Jesus hoje? Jesus disse, quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou receber vocês para mim mesmo, porque o meu objetivo é que onde eu estou, vocês também estejam. Onde eu estou, vocês também estejam. Onde Jesus está hoje, irmão? No céu, mas especificamente onde ele está? Assentado à destra de Deus. Jesus está num trono. Jesus está numa posição de autoridade. Ele tem o domínio sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que nós estamos nele. Onde eu estou, estejai vós também. O que é justiça de Deus é posição. Lembra? O homem caiu a posição. Ele perdeu a posição de justiça quando pecou. Jesus recoloca o homem naquela posição. Qual é hoje a posição do Filho de Deus? Ele está em Cristo. Ele está nele. Nós estamos em Cristo hoje. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, Novo Testamento, toda vez que você lê a expressão nele, em Cristo, grife. Porque está falando de você, da sua posição de justiça. Justiça é posição espiritual. Hoje, quando Deus não pergunta onde você está, porque ele sabe que você está em Cristo. Hoje, Deus, ele não precisa olhar para baixo para te ver, irmãos. Ele olha para o lado. Você está em Cristo. Você está em Cristo, dentro da justiça, dentro da obra redentora de Cristo. Você é aceito por Deus por causa do que Cristo fez. Então, ele disse, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Não é apenas um lugar físico no céu, irmãos. Isso já é maravilhoso. Mas os anjos têm um lugar no céu, sim ou não? E nós estamos falando de muito mais, porque os anjos não têm um lugar no trono. Mas você tem. Sabe por quê? Jesus disse, ao vencedor, eu darei que reine comigo, assim como eu reino com o meu Pai. Você pode estar passando hoje por um aperto, você pode estar sofrendo um bocado aqui nessa terra, mas eu quero dizer a você, você é um rei, você é uma rainha, e um dia você vai reinar sobre esta terra. Se você for fiel, você vai reinar com ele sobre essa terra, e hoje você já reina em vida por causa da justiça. Você tem autoridade por causa da justiça. Amém? Então, Jesus nos preparou um lugar, aleluias, onde ele está, nós estamos também. Onde ele está assentado à destra do Pai. Vamos continuar? Efésios 2, 4 a 6, mas eu vou ler primeiro Efésios 2, 6. Efésios 2, 6. Aleluias.
E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga assim, eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, irmã, eu estou sentada na minha casa. Está falando da posição espiritual. Está falando da posição de justiça. Sabe por que você manda o diabo sair, ele sai? Não é porque você tem o pé nessa terra, não. É porque em posição de autoridade você é um com Jesus. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entende? Queridos, trono não é uma cadeira. Trono é uma posição de autoridade. Me diga uma coisa, quando o rei vai dormir, o rei da Inglaterra, hoje nós temos um rei na Inglaterra, certo, Charles? Quando ele vai dormir, ou quando ele vai para uma casa de campo, ou quando ele viaja para uma das suas colônias, ele sai do trono do Reino Unido, ele sai do trono da Inglaterra? Não. Ele continua no trono. Porque trono não é uma cadeira, trono é uma posição de autoridade, como justiça é uma posição diante de Deus, de ser aceitável diante de Deus. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Onde é que Cristo está? Ao lado do Pai. Agora vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler do verso 4. Tá bom, né? Eu não estou muito rápido hoje, não, né? Glória a Deus. Se ficar rápido, vocês me sinalizam aí. Verso 4, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós estávamos mortos espiritualmente, mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Como assim, Vanessa? Eu não consigo entender. Queridos, quando Jesus morreu, e nós vamos repetir algumas verdades várias vezes, porque são verdades essenciais do Evangelho, tá bom? Quando Jesus morreu na cruz, Deus pôs sobre Jesus o pecado da humanidade. Se você lê a Bíblia, e você lê a Bíblia porque você é um crente que ama a palavra, você vai perceber que Jesus sempre chamava Deus de Pai. Mas na cruz, quando os pecados foram postos sobre ele, além da Bíblia diz que o céu escurece, a terra treme, Deus está dando as costas para o seu filho, Jesus chama Deus de Deus. Porque agora Jesus está se identificando comigo e com você, como uma humanidade caída, que tinha sido entregue a Satanás para serviço. E ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento ele está com o nosso pecado sobre as costas dele, você entende? E aí ele desce, ele expira, ele entrega a sua vida, ele desce, e ele paga por 3 dias o preço dos nossos pecados. E aí a Bíblia diz que Deus dá vida a Jesus. Agora, preste atenção, quando Deus colocou em Jesus o seu pecado, era como se Deus estivesse colocando você nele. Só que todo homem tem uma escolha de estar lá ou não, de reconhecer que Jesus levou o meu pecado. Na hora que eu reconheço que Jesus levou o meu pecado, eu recebo o benefício do que ele fez. Você entende? Nessa hora, eu fui posto em Cristo lá. Eu recebo a legalidade de desfrutar do que ele fez. Então, Deus me pôs o pecado de Vanessa todo em Jesus. Ele sabia, isso aqui é por causa de Vanessa. Essa chibatada foi Vanessa. Esse espinho aqui foi Vanessa. Essa agonia que eu estou sentindo foi Vanessa. Essa enfermidade que eu estou levando é por Vanessa. Você entende? Parte daquele sofrimento foi por você. E aí ele desce e ele paga o preço dos nossos pecados. Quando eu creio nisso, a Bíblia diz que eu fui posta em Cristo na ressurreição dele também.
Então, a Bíblia diz aí, ó, leia comigo, vamos olhar a Bíblia, Efésios 2, 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Que horas eu recebi o direito de nascer de novo? Quando Jesus foi vivificado em espírito. Eu recebi o direito de nascer de novo, de ser feita filha de Deus. Então, juntamente com Cristo eu recebi vida, pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu vou ler um pouquinho mais, tá bom? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. A justiça é dom de Deus. Vem de Deus, ou é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, ou poema dele, ou obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Toda boa obra que conta para Deus é só aquela boa obra que nós fazemos em decorrência da justiça. Depois que fomos criados em Cristo Jesus. Irmão, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você é nova criação. Você é novo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós lemos dois textos que falam da nossa posição de justiça, que é decorrente da ressurreição de Cristo e dele ter se assentado à destra do Pai. Essa posição, né? Nós estamos ali adequados, aceitos, sem culpa, sem condenação diante de Deus, por causa do sangue de Jesus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o juízo. Porque Jesus disse assim, que o Espírito Santo ia convencer o homem do juízo. Nós lemos no começo da aula, lemos a aula passada. Convencerás o homem do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo agora já está julgado. Vamos ler de novo? Tem gente que chegou um pouquinho depois. João 16, 13. Vamos lá. Relembrar o que Jesus disse. Evangelho de João 16, 13. Eu acho que é o 13. Deixa eu confirmar. Aleluias. Não, eu vou... É o 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Satanás já está julgado. Deus proferiu um juízo sobre Satanás. E Jesus iria executar o juízo. Quem lembra qual foi o juízo que Deus proferiu sobre Satanás? Quem lembra? Vá lá em Gênesis 3, 15 e leia o juízo de Deus sobre Satanás. Gênesis 3, 15. Vamos lá? Gênesis 3, 15. Diga glória a Deus, para não ficar com sono. Está comigo? Amém? Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era um juízo, Deus trouxe juízo naquele julgamento que ele fez. Ele trouxe o juízo sobre a humanidade, ele trouxe o juízo sobre a serpente. E o juízo sobre Satanás é o seguinte, que um dia, o descendente da mulher, que é Jesus, iria pisar, iria esmagar a cabeça da serpente. Ele feriria a cabeça da serpente. Jesus está dizendo o seguinte, olhe, chegou
o dia de executar o juízo. Sabia que às vezes o juiz dá uma sentença, mas a execução vem depois? Pois é, Deus deu uma sentença no Éden. No Éden, Deus anunciou justificação para o homem, quando ele matou aquele animal e cobriu o homem e a mulher com as vestes, derramou sangue. Quando ele disse que o descendente ia esmagar a cabeça da serpente, ele anunciou justificação para o homem e ele anunciou a sentença de Satanás. Você vai ser destruído. O descendente virá e vai pisar a sua cabeça. Vá lá, por favor, em Colossenses 2,15. Irmã, quando é que Deus fez isso? Quando é que Jesus fez isso? Vamos ver. Colossenses 2,15. Jesus estava anunciando, né? O príncipe deste mundo está julgado. E olha, que ele disse que o Espírito Santo ia revelar para nós sobre este juízo de Satanás. Tem crente que tem medo do diabo. Olha, querido, você foi justificado. Satanás foi condenado por Deus. Vocês estão em posições muito diferentes. E a nossa posição é muito melhor do que a dele. Vamos ver? Colossenses 2,15. Não tenha medo do diabo, não. Colossenses 2,15. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ler um pouquinho antes, tá bom? Para ficar um contexto bem assim, profundo para a gente. Vamos ler do 13? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, ou juntamente com Cristo. Mesma coisa que estava escrito em Efésios, de novo, com outras palavras, certo? A mesma verdade. Vós que estavam mortos em vossos delitos e pecados, ou em vossas transgressões, na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todos os nossos delitos, tendo cancelado, diga comigo, cancelado, diga cancelado, o escrito de dívida que era contra nós, a dívida, o custo do pecado, o salário do pecado, o peso do pecado, as consequências, lembra? As consequências do pecado que estavam sobre Adão e Eva e sobre a humanidade foram canceladas. Diga cancelado. Cancelada. Escreva aí, cancelado, para a gente completar essa aula. Cancelado. O escrito de dívida foi cancelado. Aleluias. O escrito de dívida foi cancelado. Isso mesmo, escreva cancelado. Aleluias. Esse escrito de dívida era contra nós. Olha, queridos, tinha lá a lista. Sabe, já pegou a lista de SPC Serasa? A lista era maior, que era contra nós. Mas Jesus cancelou, aleluias. Esse escrito de dívida, a Bíblia diz que ele era prejudicial para nós. Mas ele removeu inteiramente a nossa dívida, encravando na cruz. Aleluia! Diga assim, eu não tenho mais dívida. As minhas dívidas foram encravadas na cruz. As suas dívidas espirituais, as suas dívidas com Deus. Eu declaro em nome de Jesus, suas dívidas da terra quitadas. Amém? Porque sua dívida com Deus já está quitada. Mais fácil é a da terra que é com os homens. Amém? Então, receba a dívida quitada em nome de Jesus. Agora vamos para o 15. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lembra que Jesus disse, o Espírito Santo vai revelar o juízo de Deus sobre Satanás. O Espírito Santo vai revelar que Satanás já foi julgado, e ele foi condenado, e ele foi despojado, e ele foi desarticulado. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando foi que Jesus fez isso? Ele fez na cruz, quando ele triunfou de Satanás lá na cruz. O que é que ele fez? A Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades.
Queridos, toda a autoridade está em Cristo hoje. A autoridade pertence a Jesus. O diabo foi despojado. Nem a chave da casa dele ele tem. Sabia disso? Nem a chave de onde ele mora, a chave da morte e do inferno Jesus tomou. Ele não tem nada, ele é um despojado. Aleluias! Ele é um despojado. A Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Ah, mas ninguém viu isso. Não viu porque era no reino espiritual. Mas os anjos viram, os querubins viram, os serafins viram. E o diabo viu o que estava acontecendo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi ressuscitado no terceiro dia, queridos. O diabo foi derrotado, despojado. Os estudiosos da Bíblia, eles comentam que a cena descrita aqui nesse versículo é a mesma cena, as palavras usadas, são as palavras que eram usadas para quando um rei tomava o reino inimigo. Quando um rei tomava o reino inimigo, ele juntava todos os importantes, o rei, os generais, os soldados, e nos prendiam em correntes e passeavam com ele pela praça da cidade para provar às pessoas que aquele governo tinha acabado, que aquele reinado tinha acabado. Você entende essa figura? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que Jesus, ele derrotou Satanás na cruz e ele expôs Satanás ao ridículo, expôs publicamente ao desprezo, a palavra é desprezo, para mostrar para céus, terra e inferno que hoje o domínio de Satanás não existe mais sobre aquele que crê, porque se a pessoa quiser, ela pode se render ao diabo. Mas se você quiser, você tem em Cristo Jesus o direito de não estar mais sob o domínio de Satanás. Esse domínio foi quebrado em Cristo Jesus. Ele foi despojado dessa autoridade. Amém? Glória a Deus. Jesus triunfou de Satanás na cruz. Mas tem mais. Tem mais um texto. Lucas 10, 19. Vamos lá. Lucas 10, 19. 10, 19. Por causa do que Jesus fez, porque Jesus tomou autoridade. Eis aí, vos dei a autoridade. Porque ele tem autoridade, ele dá autoridade, amém? Ele concede, ele comissiona. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Eu quero falar um pouquinho aqui, queridos. Veja, o Espírito Santo, a revelação de Deus na nossa vida é progressiva, certo? Deus vai nos ensinando, Deus vai nos instruindo, Deus vai abrindo nossos olhos. Se nós estamos ligados na videira verdadeira, nós somos um raminho dessa videira, nós vamos crescendo com o passar do tempo, nós vamos dando mais frutos. A Bíblia fala de crescimento espiritual. E a gente não fica do jeito. Quando a gente nasceu de novo, nós tínhamos um entendimento, nós tínhamos uma revelação da palavra. Mas nós somos filhos de Deus, sabe? Que amamos o Pai, a gente continua buscando a Deus e a gente vai crescendo na revelação. Amém? Eu vejo nesse texto uma revelação progressiva do Espírito. Primeiro, o Espírito trata com a gente sobre crer no que Jesus fez por nós. Depois, o Espírito trata com a gente sobre justiça. Então, primeiro é o pecado de não crer nele. Ou seja, o Espírito nos revela sobre Jesus e o Espírito nos ensina o que Jesus fez na cruz por nós, e nós vamos crer no que Jesus fez. Amém? Primeiro. Depois, ele vai nos falar sobre justiça. Qual é a nossa posição em Cristo? Qual é o resultado da morte e ressurreição de Cristo para nós? É o segundo ponto, justiça. E depois, ele vai tratar conosco sobre o juízo que veio sobre Satanás. Se você não entende justiça, você não tem como exercer autoridade sobre o diabo. Se você não entende justiça de Deus, você não tem coragem
de resistir ao diabo. Você tem medo dele, porque você não entende a sua posição. Então, é um avanço. Primeiro, eu reconheço que eu sou pecador e preciso de Jesus. Isso antes de nascer de novo, porque hoje nós somos justiça de Deus, amém? E aí Jesus me mostra tudo, o Espírito Santo me mostra tudo o que ele fez na cruz por mim, a morte. Só que na ressurreição e na ascensão de Jesus está a revelação de justiça. A revelação de perdão de pecados está na morte. Por causa do sangue dele, eu fui perdoada. Mas Jesus não ficou no túmulo. Ele ressuscitou e ele ascendeu à destra do Pai. E ele disse, para que você esteja onde eu estou. Para que eu prepare um lugar para você. Para que você esteja sentado comigo. Isso fala de posição de autoridade. Isso fala de justiça. Então, depois, Deus me revela sobre a minha justiça em Cristo Jesus. É a justiça que foi imputada a mim por Cristo Jesus. Quando eu entendo justiça, eu posso entender a autoridade sobre Satanás. Eu posso entender do juízo que foi feito sobre Satanás. Amém? Eu posso exercer minha autoridade. Por isso que Jesus disse, olha, eu te dei a autoridade para pisar. Lembra que Jesus pisou a cabeça da serpente? Lembra que o juízo de Deus sobre o diabo é que o Filho de Deus pise a cabeça da serpente? Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão. Então, sobre você está essa autorização que o juiz de toda a terra deu aos filhos dele. Que autorização? A autorização, a legalidade, a autoridade de executar o juízo de Deus sobre Satanás, de pisar a cabeça de Satanás. Porque, amados, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É por isso que você pode orar por outra pessoa, interceder por outra pessoa, interceder por uma nação e quebrar as forças de Satanás daquela nação. Porque você é filho de Deus. E o Filho de Deus tem autoridade para fazer o quê? Para pisar a cabeça de Satanás, para destruir as obras de Satanás, para mandar Satanás sair. Jesus disse, olha, meu filho, minha filha, eu te dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ah, é o bichinho, não é? Porque ele está dizendo, e todo o poder do inimigo. Nosso inimigo não é carne nem sangue, nosso inimigo é principados e potestades. Amém? Efésios diz, sobre todo o poder do inimigo. Ai, Senhor, estou com medo. E nada, eu acho lindo isso. Ele diz, nada, absolutamente. Podia dizer só nada, mas a gente fica precisando, né? Que o Senhor confirme essa palavra. E ele diz, olha, nada, absolutamente, vos causará dano. Amém? E para terminar, vamos ler Hebreus 2, 14 a 16. Hebreus 2, 14 a 16. Vamos lá? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, está falando de Jesus aqui, igualmente participou, para que por sua morte, olha aí, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Queridos, morte não é obra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Enquanto Jesus não voltar, os crentes vão morrer fisicamente. Mas isso não vai ser assim o tempo todo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai nos dar um corpo glorificado, que não vai morrer mais. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Você foi resgatado completamente. O seu espírito nasceu de novo, a sua alma está sendo renovada pela palavra de Deus, o seu corpo, você precisa ainda manter ele em sujeição, porque ele não vai se converter, mas ele vai ser transformado quando Jesus voltar. Amém? É inteiramente. Deus fez o primeiro Adão, espírito, alma e corpo? Pois é. O segundo Adão e toda a descendência do segundo Adão, que é a descendência de Cristo,
também vai ser espírito, alma e corpo. Só que um corpo glorificado. Diga aleluia. Vamos lá? Então, ele destruiu aquele que hoje tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Qual é o maior medo do que não nasceu de novo? É morrer. A pessoa, qual é a pessoa? É ateia, é ateu, é um ateu, até que ele fique de frente com a morte. Não tem ateu que de frente com a morte não clame, meu Deus, me ajuda. Porque o homem sem Deus morre de medo de morrer. Porque ele tem essa consciência de separação dentro dele, de pecado. Então, ele não quer morrer. Mas depois que você nasce de novo, você diz assim, vou morrer é lucro. Meu viver é Cristo. Eu sei para onde vou quando morrer. Então, o pavor da morte foi tirado de nós. Vamos continuar? Vou ler o 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus socorreu e justificou a humanidade, amém? Então, a Bíblia diz aqui que ele destruiu Satanás, o diabo. Queridos, não é que o diabo deixou de existir, é porque ele foi despojado, destituído da autoridade dele. Mas um dia esse julgamento vai chegar ao fim dele. A Bíblia diz que um dia o diabo vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, e aí acabou-se. Mas ele já foi julgado onde? Lá no Éden. Amém? E nós hoje, como filhos de Deus, nós temos essa autorização de manter o diabo no lugar dele. Qual é o lugar do diabo? A cabeça esmagada. Nós somos filhos, Jesus disse, olha, eu esmaguei a cabeça, mas eu quero que você pise nela. Senão é como, sabe bicho que se mexe sem cabeça? É assim. Esses bichos peçonhentos, normalmente, né? Pois é, o diabo é um bicho peçonhento. Se você não continuar pisando na cabeça dele, ele vai querer se andar. Mas Jesus disse, olha, pisa na cabeça dele. Se posiciona, repreende o diabo, usa a autoridade que eu te dei. Amém? Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Amém? Então, vamos lá, que a gente só tem meia hora de aula agora. Vamos lá? Eu quero que você abra em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, estou abrindo com vocês. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu gosto muito desse texto. Vamos lá? Diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Eu creio na Bíblia de capa a capa. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que mais? E útil para o ensino. Nós estamos ensinando com base nas escrituras. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para, olha aí, a educação na justiça. Diga educação na justiça. Muito bem. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, queridos, o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra de Deus. Segura esse versículo aí um pouquinho. Eu vou voltar para ele, tá? E abra em Mateus 22, 29. Rapidinho. Mateus 22, 29. Quero falar rapidinho esse versículo aqui. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus, que não vem ao caso, e eles fizeram a pergunta e já queriam dar a afirmação. Não sei se tem crente aqui assim, que faz a pergunta para Jesus e já quer dar a afirmação. Ah, Jesus, aí pede a Jesus, ora e já quer dar a solução da oração. Ah, Jesus, faz desse jeito assim, assim. Não, ei, peraí, calma. Deixa Jesus fazer a obra na sua vida, amém? Faz de pedido e deixa ele trazer a solução, porque ele tem um caminho para você.
Não sei para quem é essa palavra, mas escuta. Deus tem um caminho para você no meio do deserto, no meio do mar. Deus ele tem um jeito de fazer as coisas para você, específico para você. Deus tem instruções para você. Não fica pedindo a Deus a solução de um problema já com a resposta, porque a resposta não é do homem. A resposta certa vem do Senhor. Deus tem o jeito dele de fazer, e muitas vezes ele não repete, ele faz diferente. Então, a Jesus curou fazendo lodo com cuspe. Se fosse aquele cego, dizer, Jesus, assim não, põe a mão na minha cabeça, né? Jesus, me abraça. Mas Jesus, com aquele homem, fez um lodo com cuspe, e o homem saiu feliz porque foi curado, amém? A outra, ele mandou mergulhar no rio 7 vezes. A outra, ele impôs as mãos. Teve gente que ele só mandou uma palavra. Teve gente que ele deu uma instrução. Vai até o sacerdote. Nem orou, nem pôs as mãos, deu uma instrução. Você entende? Receba isso, porque vem do Espírito para você. Não está no script, não está no assunto, é para você que está me ouvindo agora. Se renda ao jeito de Deus resolver. Confie que ele vai fazer. Tem gente que já traz a pergunta para Jesus, trazendo a resposta. Jesus, está aqui meu problema, faz desse jeito. Não, querido, Jesus está aqui minha ansiedade. Jesus está aqui a minha situação. Jesus está aqui a minha dificuldade. Jesus está aqui a minha dor. Jesus, eu lanço sobre ti agora. Eu te dou graças, porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está fazendo. O Senhor está trabalhando, porque eu espero em ti. Amém? Glória a Deus. Então, fechando esse ponto, receba, se foi para você. Fechando esse ponto, vamos lá. Então, os fariseus, eles vieram com uma pergunta e com uma resposta. A resposta estava errada. Aí Jesus disse assim, Jesus explicou o assunto, mas eu não vou entrar nesse assunto, mas Jesus trouxe um ponto que esclarece muita coisa na nossa vida. Ele disse assim, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe por quê? O nome do nosso curso é Espada do Espírito. Porque nós entendemos que você precisa da palavra do Logos, do entendimento das Escrituras, mas você também precisa do Espírito Santo, da manifestação do poder de Deus. Jesus disse, se você erra, se você só tiver intimidade com um dos dois. Se você só busca manifestação de sobrenatural, você pode cair no engano, porque sobrenatural também tem coisa maligna sobrenatural. Tem arrepio que não é de Deus, tem visão que não é de Deus. Então, você precisa do sobrenatural de Deus, mas você também precisa das Escrituras. Porque o Espírito Santo só trabalha sobre a base das Escrituras. O único material que Deus usa é a própria palavra dele. Lembra quando Deus quis criar todas as coisas lá em Gênesis, Deus falou. 9 vezes Deus disse. O Espírito Santo pegou a palavra e ele já estava se movendo sobre as águas, mas ele não fez nada até que a palavra fosse liberada. O Espírito Santo só se move sobre a palavra. Ele só executa a palavra de Deus. Ele está alinhado com a palavra de Deus. Então, você precisa de 2 coisas na sua vida espiritual. Senão, você vai ficar capenga, você não vai crescer, você não vai avançar. Você precisa da Escritura, do Logos, da Bíblia, irmão. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, mesmo que não entenda tudo. Lê as Escrituras. E o poder de Deus, que é o mover do Espírito Santo sobre a sua vida, trazendo revelação, trazendo entendimento. Aí você vai parar de errar e você vai acertar. Amém? Então, vamos voltar ao nosso texto. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vou abrir aqui, tá? Que eu também mudei como você mudou de texto. Então, 2 Timóteo, cadê? 3, 16 e 17.
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. O que é ensinar? É o que a gente está fazendo aqui. Ensinar é mostrar a verdade, é explicar a verdade. Mas também é útil para repreensão. O que é repreender é mostrar onde a gente erra. Repreender, apontar o erro. Eu estou repreendendo, estou aqui apontando no que você está falhando. A escritura também é útil para correção. Correção e repreensão são coisas diferentes. O que é correção, Vanessa? Correção é mostrar o caminho de volta. É quando o GPS corrige a rota e mostra um caminho de volta. Já pensou se o GPS só dissesse que você está errado, seu caminho está errado, seu caminho está errado, seu caminho está errado, seu caminho está errado, e você repreender? Isso é insuficiente. Isso é importante, mas é insuficiente. A palavra de Deus repreende e corrige. Ela aponta para a gente o caminho de restauração. Ela aponta para a gente o caminho correto. Ela mostra para a gente o que fazer agora. Deste ponto aqui da minha vida, onde eu estou, os próximos passos. Esse é o poder da palavra de Deus na sua vida. É te mostrar como, daqui da onde você está agora, o novo caminho para você voltar para o seu destino, para a sua rota estabelecida por Deus. Mas a palavra de Deus também educa na justiça. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Diga assim, a palavra de Deus me educa na justiça. Aleluia. Você, quando nasce em um país, você é educado segundo as regras daquele país, certo? Você foi treinado segundo as regras da sua casa, sabia disso? Seu pai e sua mãe te treinou, te educou. Educar é treinar. Para você se mover debaixo de um nível de governo. Na sua casa, o seu pai te ensinou a se mover debaixo do nível de governo da casa. Então, um filho sabe o que pode ou não pode fazer dentro daquele lar. As regras do lar são diferentes. Em um lar, o adolescente pode chegar até às 10. No outro, ele pode chegar até às 11. Em um, ele pode dirigir. Outro, ele não pode dirigir. Por várias questões, aquele lá tem o seu governo. E os pais educam os filhos segundo aquele governo. Bom, se os pais têm mais condição financeira, o filho tem ele tem um lugar financeiro diferente, certo? Do que aquela família que tem menos condição financeira. Eles são educados de acordo com o seu governo. No país é a mesma coisa, igualzinho. Um país educa os seus cidadãos de acordo com as suas próprias regras. Então, em um país, algo é correto e legal, no outro, não. Por exemplo, nos Estados Unidos, um jovem, acho que é com 15 anos, já pode dirigir. No Brasil, não pode. Lá também um jovem pode trabalhar antes dos nossos jovens aqui, que é um erro. No Brasil, se estiver trabalhando, não pode. Você entende? E o país vai vivendo de acordo com as suas regras. E os cidadãos têm as consequências daquilo também. Amém? Você está comigo? Pois é, o reino de Deus também tem as suas regras. O reino de Deus também tem as suas leis, os seus direitos, os seus deveres, a sua economia, a sua renda. O reino de Deus tem o seu sistema de segurança. Sabia disso? Pois é, tem. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, o reino de Deus tem todo um sistema nele. E a Bíblia diz que você vai ser educado na justiça, educado nesse sistema de governo. Então, você vai descobrir quando você pode acessar a despensa do céu, por exemplo, o recurso do céu, o que está disponível para você, a segurança do céu, os anjos que estão disponíveis para você. Você entende? O governo do céu tem finança do céu, tem segurança do céu, tem os regimentos, as regras do céu, tem os deveres também do reino de Deus. E a Bíblia diz que a Escritura vai nos ensinar sobre isso, vai nos educar na justiça. E essa aula, esse tema é educação na justiça. Nós estamos estudando exatamente o que diz 2 Timóteo 3,16. Educar é treinar,
Educar é instruir, apontar para o crescimento. Muito crente passa 10 anos na igreja e não cresce. Passa 15 anos na igreja e não sabe exercer autoridade, não sabe orar por uma enfermidade, porque ele não foi educado na justiça. Ele não sabe como funciona o reino de Deus. O que é que essa posição de justiça, onde ela me coloca? Então, nós estamos sendo educados na justiça. Amém? Glória a Deus. Nós temos 15 minutos. Vamos avançar? Zacarias 12, 1. Zacarias 12, 1. Abre aí. Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre o tempo da inocência. Zacarias 12, verso 1. Você sabia que... Você sabe. Todo mundo sabe disso. Que as crianças nascem inocentes, né? Puras. A gente sabe disso. A gente sabe, desculpa, quase derrubei aqui o celular. A gente sabe que tem um momento na vida da criança que o olhar dela muda. Tem um momento que ela perde a inocência. E uma das maiores guerras do diabo hoje é tentar tirar essa inocência o mais rápido possível das crianças. Infelizmente, está acontecendo hoje. Elas estão sendo expostas a coisas das trevas muito novinhas para perderem a inocência o mais rápido possível. Mas a gente nasce em inocência. Você vai entender por quê. Você vai entender o porquê do que você já sabe. Vamos ler 3 textos que explicam sobre isso. Zacarias 12, 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. A gente pensa, não, será que foi só Adão? Será que só Adão recebeu o espírito de Deus? Que teve o Espírito de Deus formado dentro dele? Não. Amados, o seu pai e a sua mãe te deu o corpo. Seu corpo veio do seu pai e da sua mãe. Mas o Espírito foi soprado por Deus dentro de você. Por isso que você nasceu da vontade de Deus. Para esse tempo, nesta era, Deus formou o espírito do homem dentro dele. Não só o de Adão, mas de todo homem. Será? Vamos ver, tem mais texto. Isaías 42, 5. Vamos lá, confirmar essa verdade. Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor. Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Não só Adão, todo homem que nasce nessa terra recebeu de Deus o fôlego de vida. Deus soprou. Você é precioso, você é preciosa. Deus não soprou sobre Adão, Deus soprou um dia sobre aquela bolinha que estava no ventre da sua mãe e deu vida. Ele deu vida a você no ventre da sua mãe, quando soprou sobre você o fôlego dele. O fôlego que você carrega aí dentro de você foi de Deus, veio de Deus. Vamos ver se é mesmo? Sim, é. Terceiro texto para provar essa verdade. Eclesiastes 12, 7. Esse todo mundo conhece. Eclesiastes, cadê? 12, 7. Não tem texto mais claro do que esse, olha aí. E o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Aleluia! Você pode levantar a mão e louvar o Senhor, porque a vida que há dentro de você hoje foi soprada pelo próprio Deus. Quando você estava no ventre da sua mãe, o seu corpo físico, sabe por que o seu corpo físico vem às vezes com doenças, vem às vezes com deficiências genéticas? Porque essa genética do corpo está na carne, estava na carne dos nossos pais, certo?
e foi transferida para a nossa carne. Nós herdamos nossas características genéticas da carne, o rosto, a pele, até questões genéticas, doenças genéticas, né? Nós herdamos dos nossos pais. Em Cristo Jesus, você tem direito a ter essa maldição quebrada e assumir a filiação de Deus, amém? Mas o homem natural herda do pai e da mãe. Agora, o nosso espírito não veio do papai e da mamãe. O nosso espírito veio de Deus, que nos deu. Você já viu que ninguém consegue engravidar por vontade própria? Às vezes a pessoa tenta engravidar e é tão difícil. Faz tratamento e tudo. Eu digo por experiência própria. Porque sabe por quê? Porque a vida quem dá é Deus. Deus sopra o fôlego de vida naquele bolinho de célula, né, da junção do óvulo e do espermatozoide. Deus sopra a vida ali e você vem. Então, o seu espírito vem de Deus. Por isso que, quando você nasceu, quando eu nasci, quando o bebezinho nasce, ele nasce inocente. Ele nasce inocente. O pecado está na carne dele, certo? Mas ele é limpinho, ele é purinho, porque ele nunca fez nada errado, ele nunca pecou. O espírito dele, ele recebeu de Deus. Mas um dia, ele peca. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. É fácil, né, entender isso. Mas é tão bom quando a gente vê a Bíblia explicando, porque a gente viveu isso. A gente acompanhou isso na vida dos nossos filhos. Em um momento, a concupiscência da carne, desejo da carne, a gente pende e morre. A gente escolhe o pecado, a gente peca. Veja, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, queridos, não adianta a gente culpar Adão e Eva por causa do pecado deles, porque nós também escolhemos o pecado um dia. Um dia nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus, nós carecemos. Um dia aquele olhinho daquela criança mudou. Um dia aquele jeitinho inocente foi embora. Por quê? Porque aquela criança descobriu o pecado. Ela também pecou. Por isso que a criança nasce de novo. Por isso que filho de crentinho não é. Não é. Porque o filho de Deus nasce direto de Deus. Eu posso ter uma filha, e eu tenho, que eu ensino a palavra, que eu ensino ela os mandamentos, que eu educo ela de como se comportar, eu educo ela como falar, eu educo ela como tratar as pessoas. E posso criar uma criança assim, sabe? Parece que está perfeitinha. Mas aquela criança perfeitinha, se ela não nascer de Deus, ela nunca vai ver o reino, ela nunca vai entrar no reino, ela vai continuar em pecado. Porque um dia aquela criança pecou. E na hora que ela pecou, ela ficou destituída da glória de Deus. Ela perdeu a inocência dela. Ela morreu espiritualmente. Ela conheceu o peso do pecado, a vergonha do pecado. Por isso a criança, quando faz coisa errada, ela esconde. Quem lembra de Adão e Eva? Ela esconde o mal feito, ela esconde o chocolate que comeu e não podia comer, ela esconde o que quebrou, sim ou não? Ela esconde, ela mente, ela diz que não fez, a mãe confronta, ela diz, eu não fiz, a mãe repreende, ela diz, eu não fiz. Onde foi que essa criança aprendeu? Era tão inocente, mas o pecado estava na carne dela. E um dia, aquele ser que nasceu inocente, porque ele recebeu de Deus o Espírito e nunca tinha pecado, um dia aquele serzinho peca. E porque ela peca, ela tem que ser apresentada ao Salvador. E ela tem que se arrepender, e ela tem que confessar Jesus, e ela tem que entender de justiça de Deus, do sangue de Jesus. A gente tem que ensinar para ela, olha, não fica assim, o sangue de Jesus te purifica desse pecado. Eu já trabalhei no DI, estamos quase terminando a aula de hoje, eu já trabalhei no DI, irmãos. Eu comecei ensinando crianças de 3 a 5 anos, não sei. Eu tinha, acho que uns 18 anos, certo?
E eu já conversei com crianças, não nessa idade, essa idade ainda muitas crianças são inocentes, hoje é difícil saber, porque hoje as crianças são expostas a muita sujeira, por isso é importante você, papai e mamãe, cuidado com o que o seu filho é exposto, porque você pode precipitar esse momento, você pode, sabe, trazer mais para cedo, é tão triste isso. Crianças de 3 aninhos, 4 aninhos, já perdendo a inocência delas. Mas eu já atendi crianças assim de 7 aninhos, mais ou menos, aos prantos por consciência de pecado. Consciência de pecado. Porque tinham feito uma coisa errada, porque papai e mamãe não sabiam o que tinha acontecido, e aquela condenação sobre a criança, uma criança que estava na igreja, né, eu era professora daí, aquela condenação sobre a criança, de senso de inferioridade, de indignidade, aquela vergonha porque pecou. Aquela vergonha porque falhou. Então, para essa criança foi ministrado o que eu estou ministrando para vocês. O poder do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus não só perdoa, mas ele limpa, ele justifica, ele limpa de todo pecado. Então, ela precisou exercer fé e crer. Ela precisou confessar o pecado dela e exercer fé e crer no sangue, no poder do sangue de Jesus, assim como eu e você. Precisamos exercer fé no poder desse sangue, para não permitir que o diabo fique condenando a gente. Porque um crente condenado, escute, é um crente que não está na posição de justiça, é um crente que não exerce autoridade contra Satanás. Um crente condenado, ele não exerce autoridade contra o diabo. Ele se sente indigno, ele se sente pequeno, ele acha que ele não pode orar, ele acha que ele não pode orar por enfermo, ele não pode repreender o diabo para fazer nada, porque ele está indigno. Por isso que o diabo insiste tanto em manter a igreja debaixo dessa condenação. Por isso que o diabo traz tanto no seu ouvido conversa sobre as suas falhas, às vezes falhas do passado, de quando você ainda não conhecia Jesus, quando você ainda não tinha confessado Jesus como Senhor, você ainda estava no império das trevas. Esse pecado, meu irmão, foi apagado na hora que você nasceu de novo. Agora, os pecados cometidos, depois a gente tem que tratar. A gente tem que confessar, a gente tem que se arrepender, e a gente tem que clamar o sangue de Jesus e deixar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. O Senhor é bom. Segunda-feira a gente vai retomar desse lugar de inocência, e vamos entrar em Romanos com mais força. Então, se você não começou a ler Romanos ainda, eu quero que você leia. Mas eu quero ler o último versículo aqui, só para não deixar de ler esse versículo que eu deixei semana passada. E eu estou com 5 minutos de crédito com vocês, que eu liberei vocês segunda com 5 minutos de antecedência. Não é isso? Brincadeira, viu? 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Esse versículo tem que sair decorado dessa aula, certo? Dessa matéria. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que em Jesus, diga em Jesus, eu sou justiça de Deus. Vamos mais uma vez, diga em Jesus, eu sou justiça de Deus. Mais uma vez, bem alto aí, diga em Jesus, eu sou justiça de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa aula, Senhor, por esse tempo aqui, Pai, sendo educados na justiça. Eu oro, Senhor, que olhos espirituais sejam abertos, essa palavra desça, não só como informação, mas como revelação, Senhor. Que a gente conheça as Escrituras e o poder do Teu Espírito, Senhor, nos mostrando, nos revelando, nos convencendo. Eu te peço, convence, Senhor, convence cada um de nós de tudo que o Senhor já fez por nós.
Convence-nos da nossa herança, Pai. Convence-nos da nossa posição em Cristo Jesus. Convence-nos, Senhor, da autoridade que nos foi dada. Convence-nos, Senhor, dos teus benefícios da cruz do Calvário por nós. Porque tudo que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor não precisava, Pai. O Senhor não precisava, nós precisávamos. E o Senhor veio acudir. O Senhor veio socorrer a descendência de Abraão. Nós somos socorridos por ti, Pai. E hoje nós fomos feitos justiça de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos justiça de Deus. Amém? Não deixe dúvida para depois. Se você tiver dúvida, hoje mesmo, se você quiser, ou amanhã, manda no meu WhatsApp. Vai ser um prazer para mim te esclarecer. Se eu precisar, eu peço ajuda. Se eu souber, eu te ensino. Mas nós não vamos sair com dúvidas desta matéria, amém? Deus abençoe você na prática da palavra. Aleluias. E passe esse tempo meditando no que foi ensinado, relendo os versículos, estudando. Leia Romanos, porque vai ser muito importante para nós. Amém? Amo vocês. Até segunda-feira, em nome de Jesus.